Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho falar aqui com vocês sobre uma questão jurídica propriamente dita, né, que é a minha área de atuação como advogado, como professor, mais especificamente sobre a recente alteração da legislação antitrust, da Lei 12.529, né, que nós tivemos pela Lei 14.470, de 16 de novembro agora de 2022. Tá? A lei nova ela veio alterar a 12.529 para inserir o artigo 46A, tá? E o artigo 47 teve o acréscimo de alguns parágrafos, tá? Com temas bem interessantes sobre o chamado private enforcement, que é a aplicação da legislação antitrust nas relações entre particulares, nas relações privadas. E o que nós tivemos de novidade, né, algumas novidades interessantes, é que no parágrafo 1º do artigo 47, que foi introduzido, se estabeleceu, né, a indenização em dobro para os prejudicados nos ilícitos, né, nas infrações à ordem econômica do artigo 36, parágrafo 3º, inciso 1º e 2º, né, nas chamadas infrações que constituem, né, configuram principalmente o cartel. Tá? Então, as vítimas, sejam consumidores, sejam concorrentes, pelo parágrafo 1º, vão poder buscar a indenização em dobro. Tá? Essa previsão, ela é uma previsão que tem um caráter muito mais punitivo, né, e dissuasório, uma característica que a gente já encontra, né, em outros dispositivos da nossa legislação no direito privado, mas que aqui, né, justamente tem esse objetivo de punir, né, aqueles que cometem esses ilícitos, que são os mais graves, vamos dizer assim, no âmbito do direito da concorrência, e também evitar com que isso aconteça, né? Até porque a gente sabe que hoje são poucos os prejudicados que conseguem obter indenizações a partir desses ilícitos. Então é uma forma de criar corretos incentivos a partir da legislação. Né? Isso também a gente pode verificar pelo parágrafo 2º que foi trazido pela lei. Esse parágrafo 2º ele acaba afastando essa aplicação da indenização em dobro para aqueles agentes, para aqueles infratores, né, que de alguma maneira tiverem aí a assinatura, né, tiverem celebrado acordo de leniência ou termo de compromisso de cessação de prática. Tá? Então, para aqueles que estabelecerem, né, celebrarem esses acordos de leniência e o termo de compromisso de cessação de prática, essa indenização em dobro não vai se aplicar, né? E fica também evidenciado esse caráter punitivo e dissuasório, né? Além disso, né, os signatários desse acordo de leniência ou do termo de compromisso de cessação de prática não serão também responsáveis pelos danos causados por outros, né, outros envolvidos no crime, no ilícito, na infração à ordem econômica. Somente, né, responderão por aqueles prejuízos que tiverem causado diretamente. Não há uma responsabilidade solidária. Né? E um outro ponto importante, que foi o que trouxe o parágrafo 4º, né, é que fica estabelecido pela lei, havia uma grande discussão, né, na nossa jurisprudência principalmente, em relação à presunção do repasse do sobrepreço, né, nos casos de infração à ordem econômica. E o parágrafo 4º, né, deixa claro que não se presume o repasse do sobrepreço nos casos das infrações à ordem econômica previstas nesses incisos, né, no inciso 1º, inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 36. Né, não há essa presunção do repasse, né? Essa presunção terá que ser comprovada e principalmente comprovada, né, pelo réu, né? Isso que o parágrafo 4º estabelece. Então são alterações a partir do artigo 47 e tivemos também no 46A, como eu mencionei,
algumas alterações em relação à ação indenizatória, né, que os prejudicados podem ajuizar, né, principalmente nas questões que envolvem a prescrição, né. Se define primeiro a prescrição de 5 anos para os prejudicados, sejam consumidores ou concorrentes, né. Antes nós tínhamos o prazo de 5 anos para consumidores, mas para os concorrentes se entendia que havia o prazo prescricional de 3 anos do Código Civil, então se uniformiza esse prazo prescricional de 5 anos, tá? E ainda, né, estabelece que esse prazo, a contagem do prazo se dá a partir da ciência inequívoca do ilícito, né, da chamada da teoria da accionata, né, fica estabelecida no parágrafo 1º do artigo 46A desse novo artigo. Então, um prazo de 5 anos, também fica claro que enquanto, né, o CAD avalia, né, durante o curso do inquérito do processo administrativo, o prazo não vai correr, né? Então também há essa definição expressa, né? E ainda, né, fica estabelecido no parágrafo 2º que vai se considerar ocorrida a ciência inequívoca do ilícito por ocasião da aplicação né, do julgamento, né, a publicação do julgamento final do processo administrativo do CAD. Então vai se ter aí também como uma data para consideração da ciência inequívoca. Então essas são as principais alterações. Ficou de fora ali a questão da arbitragem, que estava prevista também nessa Lei 14.470, da possibilidade das vítimas, né, escolherem a arbitragem, mas esse dispositivo foi vetado. Mas tivemos alterações importantes, principalmente no que a gente entende, né, como private enforcement, que é essa aplicação da legislação antitrust nas relações privadas, aí, né, de uma forma a proteger ainda mais os consumidores e também os concorrentes prejudicados. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos.